No vídeo de hoje você vai conhecer 21 detalhes que você não reparou no teaser trailer de Deadpool 3. Já está entre nós Deadpool 3, que, meu amigo, tem muito detalhe revelado desse trailer, como por exemplo, detalhes de confirmações de Guerra Secreta e ainda por cima uma variante do Deadpool, que no caso é a Ladypool. Meu amigo, tem muito detalhe escondido que você não reparou nesse teaser trailer. Fala, queridos, o Beleza tá falando aqui, eu espero, e vamos agora conhecer esses detalhes que você não reparou no teaser trailer de Deadpool 3. Então, cheio de enrolação? Vai, Venom. Não, pode deixar que eu já tô melhorando. Pra gente começar aqui, vamos falar no início do trailer, onde acaba aparecendo o Will Wilson, obviamente festejando sua festa de aniversário, e tem o retorno de alguns sérios personagens, como por exemplo, aquele taxista que sempre tá com ele nesses dois filmes. Mas uma coisa muito interessante é que tá literalmente todo mundo que apareceu nos dois filmes, incluindo a namorada do Deadpool, que você lembra muito bem que no segundo filme do Deadpool, ela morreu naquele filme, e nesse filme ela tá viva, significando que no final de Deadpool 2, ele acabou indo pra uma linha temporal onde nenhum dos personagens que ele conheceu morreu, tanto que até mesmo aquele cara de bigodinho que tava, obviamente, no segundo filme, que também morreu, tá presente e viu nesse terceiro filme. Quando ele acaba fazendo o pedido e a TVA abre a porta, você acaba percebendo que a roupa deles acaba tendo uma mudança e acabaram ficando mais robustas, num caso muito mais brutas, por assim dizer. Outro detalhe bem interessante, quando os caras da AVT acabam aparecendo, você acaba percebendo que eles ainda mantiveram o estilo Deadpool deles falarem palavrão, ou seja, é o mesmo Deadpool, não terá aquela censura de palavrão ou coisa assim do tipo. Quando o Will Wilson acaba acordando, ele acaba sendo entrevistado pelo próprio ator, no caso, não o próprio ator, mas está sendo interpretado pelo próprio ator que acabou ganhando um Emmy na série de Succession. Já um outro detalhe envolvendo essa mesma cena é que quando você ativa a legenda, você acaba percebendo que tem o chamado paradoxo, alguma coisa assim do tipo, que é basicamente tipo de um personagem que foi geneticamente montado pela própria TVA para ser tipo de um juiz, que aparentemente que é o que está sendo nesse filme. Aparentemente a TVA tá chamando Deadpool a aparentemente eliminar algum certo tipo de missões, literalmente ser um mercenário da TVA. Avançando já pra frente pro próximo detalhe, você acaba reparando que acaba nos mostrando, apresentando para o Deadpool o universo cinematográfico da Marvel, que não tinha forma melhor de apresentar e introduzir o Deadpool nessa linha do tempo no universo cinematográfico da Marvel. Tanto que ele até mesmo apresenta isso. E acaba que ele vê naquele telão os filmes, obviamente, dos Vingadores Era de Ultron, naqueles dois monitores, e no último, o filme Thor Ragnarok. Já nessa mesma cena, se você for olhar bem lá no cantinho, você acaba vendo o próprio Deadpool aparentemente com terno. Tem gente falando que é uma versão do Deadpool da Wanda, mas na minha visão é o Deadpool de terno. E um pouquinho mais à frente, já outro detalhe, você acaba reparando que o Deadpool acaba vendo o Capitão América e acaba fazendo uma saudação para ele. Já é outro detalhe, acaba sendo nos confirmado a vilã desse filme, que no caso é a Cassandra, que acabará sendo interpretada pela própria Emily Corrin, aparentemente já confirmada. Já outro detalhe muito interessante, acaba quando o Deadpool acaba entrando no cassino para, obviamente, conversar com um cara de terno branco bem lá na frente. E que, obviamente, muita gente já sabe que aquele cara que tá de terno bem lá na frente, com aquele terno branco, é o próprio Wolverine, que acaba tá com aquele traje, aquele terno branco, que aparentemente é um visual muito icônico entre os fãs, e até mesmo tem gente que tá gostando desse fanservice que está tendo. Mais pra frente acaba tendo duas referências, dois detalhezinhos, que é que o Will Wilson acaba falando que ele é o Homem de Ferro. Não o Homem de Ferro, mas ele faz uma referência àquela morte do Homem de Ferro, e ainda por cima ele acaba falando que ele é o Jesus da Marvel. Essa cena tem dois detalhezinhos bem interessantes. A primeira é que ele vai salvar a Marvel, vai renascer a Marvel, vai literalmente trazer os fãs da Marvel para de volta, já que recentemente ser fã de Marvel tá complicado. E obviamente o outro detalhe também é que ele fala que ele é o Jesus da Marvel, faz referência a um dos primeiros pôsteres que tinha lançado na época do primeiro filme do Deadpool, e faz referência a Jesus. Outro detalhe que é mais teoria de muita gente é que essa cena aí, aparentemente, é a cena de 2014 lá em Vingadores Era de Ultron, onde os Vingadores acabam entrando lá em Sokovia e acabam invadindo aquela base da Hydra. Mas e aparentemente o que tá dando a entender é que Deadpool tá nessa linha no tempo, aparentemente pode até ter mesmo cenas dos próprios Vingadores, no caso, cenas reutilizadas, e acabará que o Deadpool irá enfrentar os caras da TVA. E olha que uma coisa que confirma muito isso é o carro que tá atrás dele, que aparentemente é o mesmo carro que a Natasha Romanoff utilizou lá no início do filme. Que uma coisa bem interessante, que nessa cena também acaba faz uma referência ao primeiro filme, de quando os caras estão tudo chegando pra matar o Deadpool, e o Deadpool levanta a mão e começa a fazer umas piadas por cima. Já outro detalhe, uma coisa incrível, que é obviamente a cena quando ele tá recarregando suas armas, você acaba percebendo que atrás dele acaba tendo o símbolo da Fox todo destruído, que já tinha revelado em algumas imagens vazadas, e que só tá confirmando que aparentemente a Fox morreu. Outro detalhe também é essa cena icônica do Deadpool consertando o braço, que é uma coisa clássica que tem no filme do Deadpool. E outra coisa também, que nessa cena aí, quando acaba
aparecendo esse cara, quando você acaba vendo bem lá no fundinho da cena, você acaba percebendo que aparentemente tem tipo uma aeronave caída da SHIELD, no caso, uma das hélices da aeronave da SHIELD. Outro detalhe, obviamente, é o cara que acaba aparecendo, que no caso é o Pyro, que claramente tem muita gente falando que aquele personagem é muito familiar e realmente você não está enganado. Esse cara, no caso, ele é o próprio cara do cara, no caso, aquele cara que tinha poder de fogo nos primeiros 3 filmes dos X-Men, que tá retornando. Não se sabe se ele é, obviamente, o mesmo personagem, mas é o mesmo ator daquele filme. E outro detalhe interessantíssimo que tá tendo, obviamente, nesse filme é nessa cena aí, onde o Deadpool acaba sendo lançado pra longe e lá no cantinho esquerdo dele você acaba vendo uma revista rasgada que é exatamente a capa da segunda versão, no caso, a segunda fase da Guerra Secretas, no caso, Guerra Secretas 2, que já tá confirmando que nesse filme vai ter sim envolvimento com Guerra Secretas, mas lógico que não vai ser o filme inteiro, mas possivelmente uma cena pós-crédito. Já nessa cena também temos a presença dele atirando aparentemente com umas mini Uzi, mas se você for olhar bem a luva desse personagem, do Deadpool, não é o Deadpool do Wade Wilson, e aparentemente é uma variante do Wade Wilson, que tem muita gente falando que poderia ser a Lady Pool, que aparentemente é uma coisa confirmada, porque nesse filme vai ter variantes do Deadpool, tem cachorro, tem o Wade Wilson com um rosto mais bonito e até mesmo com cabelo grande, eu não duvido de nada que essa sim seja a própria Lady Pool. Outra coisa que até mesmo me deixou com muita dúvida foi exatamente essa imagem aí, quando o cara vai apresentar a TVA, provavelmente o próprio Deadpool, que quando você acaba vendo aquela cena, você acaba percebendo que lá no fundo tem um sinal da linha do tempo que acabou sendo nos apresentado na série do Loki. Mas uma coisa interessante que tá tendo nessa cena é que não é o sinal que aparece na série do Loki, onde há uma árvore. Aparentemente é um sinal que era antes da série do Loki, que aparentemente era só aquela linha do tempo, que era pra ser decidido pra ser uma linha única. Coisa que aparentemente não faz sentido, que aparentemente que dá a entender que quando houve a segunda temporada de Loki, quando acabou aquilo, acabou obviamente criando outras variantes dos super-heróis. No caso do Homem-Aranha de Tom Maguire, o próprio Deadpool e até mesmo o Quarteto Fantástico, o universo cinematográfico assim por cima. O que eu tô teorizando sobre essa cena é que ela possivelmente é uma variante, por assim dizer, da AVT, que não gostou da decisão do Loki por ter ajustado, deixado todo o multiverso livre e que deveria ser uma linha única, como era a ideia daquele que permanece. Mas isso aqui é a teoria minha. Também tem essa cena aí que muita gente tá achando que é o Victor Von Doom, aparentemente do próprio filme do Quarteto Fantástico lá de 2014, que eu acho que seja muito difícil, mas aparentemente, como o Deadpool aparentemente vai ter todos os personagens desse filme, eu não duvido de nada. E obviamente, para fechar com chave de ouro, não tem como fechar esse vídeo sem falar, obviamente, sobre a volta do próprio Wolverine, que terá sido interpretado pelo próprio Hugh Jackman, só que dessa vez é uma variante dessa versão. Bom, mas aí, qual desses detalhes aqui você não reparou em Deadpool 3? Comenta aí embaixo, quero muito saber. E obviamente, tem nem que você falar, esse filme que tá sendo literalmente um dos filmes mais aguardados, diria que até mesmo ele é literalmente o Ultimato e o No Way Home. Eu acho que em questão de hype, ele tá nesse nível, ou até mesmo um pouquinho abaixo, mas possivelmente quando sair o trailer verdadeiro, pois lembrando que isso aqui é um teaser trailer, é que nem foi No Way Home, lançaram o teaser trailer que mostrou o Dr. Octavius, e quando vê realmente o trailer, mostrou o Dr. Octavius, Duende Verde, Electro, Lagarto, mais Homem-Aranha e a camada toda. Esse aqui foi o teaser trailer que não mostrou tanta coisa, tanto que nem até mesmo mostrou o visual inteiro, o rosto, no caso, do Wolverine. E obviamente, quando esse trailer sair, é bom você já estar inscrito aqui no canal pra você receber esse vídeo, e não só ele, mas também as notícias envolvendo esse filme e também o nosso cabeça de teia favorito. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo então num próximo vídeo. Um beijo, um abraço, falou e tchau.